Boa noite, irmãos. Vamos estudar um pouco mais as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém. Vamos fazer de um jeito um pouco diferente? Vamos orar de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Reúne aí os casais, se você tiver alguém sozinho perto de você. Vamos levantar um clamor ao Senhor pelas nossas vidas? Vamos lá. Todos nós, por favor, vamos orar. Aqueles que tiverem condições. Eu sei que há alguns sós aí. Reúne aí com... Não deixa ninguém sozinho, não. Reúne aí com o pessoal e vamos orar ao Senhor. Senhor, como tem sido pedido, visita o teu povo aqui. Se derrama em amor. Vem com a suavidade do teu Espírito, fazendo com que a palavra penetre nos nossos corações. Só na tua presença, na tua pessoa e no teu bom nome há poder disso acontecer. Por isso vem sobre nós, se derrama sobre nós. Penetra a tua palavra nos nossos corações, nos dando condições de ver o Senhor, de compreender o Senhor. Visita-nos mediante o teu poder, mediante a assistência do teu Espírito. Convence cada coração, que cada coração seja ganho em sabedoria, em graça, em vigor, em fortaleza. Visita cada irmão aqui, para que o teu bom nome seja glorificado, Senhor. Vem sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer o teu bom nome. Quero te agradecer por essa casa que se reúne no teu nome. Quero te agradecer por esses irmãos aqui,
por cada família representada. Quero te agradecer por cada filho nosso que não está aqui. Quero te agradecer pelos nossos parceiros que não estão aqui. Quero te agradecer porque tu és bom, tu és santo conosco. O Senhor tem sido amoroso, gentil, gracioso em tudo que tem feito conosco. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, visita os nossos corações. Precisamos de uma realidade nova. Precisamos que a tua palavra nos assista, que o teu Espírito Santo nos convença, que nós sejamos, Senhor, tocados pelo Senhor, na nossa mente, nos nossos afetos, que o Senhor nos ajude para que o teu bom nome seja glorificado. Senhor, vem, aplica a tua palavra em cada realidade aqui. Une os corações dos casais, avança a tua obra dentro de nós, para que a tua obra seja completa nos casais. Senhor, preserva os nossos filhos, até que a tua obra esteja completa em nós. Preserva eles, guarda a vida deles, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele termina o texto dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, o amor e a esperança. Destes três, porém, o maior deles é o amor. Essa expressão fé, amor e esperança, ela é repetida mais duas vezes nas Escrituras, no livro de Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica foi uma igreja muito amorosa, que assistiu à vida do apóstolo Paulo em muitas necessidades que ele tinha. Então, ali, essa expressão é recuperada pelo apóstolo Paulo e ele menciona isso. Eu gastei um tempo estudando a respeito da fé, mas eu acho que nós não vamos ter condições de entrar nisso, porque vai faltar tempo para nós. Mas seria interessante nós vermos alguns versículos, os irmãos podem fazer isso depois, sobre a questão da fé e essa batalha que nós temos na nossa fé. Deixa eu explicar por quê. Porque não há expressão maior de fé do que o amor. Não há. Não há expressão maior de fé do que nós nos amarmos uns aos outros. Não existe. Por isso que ele começa o texto com as negativas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, assim, nada disso me aproveita. E eu posso fazer sinais, milagres e maravilhas, o que é uma coisa que edifica a nossa vida, né? Os irmãos poderiam uma hora estudar a respeito dos sinais, porque a Bíblia diz uma coisa simples, diz assim: estes sinais seguirão aos que creem. Então a gente precisa da visitação de Deus produzindo sinais. Os irmãos entendem? Nós precisamos, porque o sinal, ele renova a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança no sinal. E às vezes o Senhor Deus, ele dá sinais bobos. Eu tive um no final do ano, foram dois, na verdade, na mesma situação. Mas tão bobo. Mas, meus irmãos, vocês não sabem como eu e meus filhos somos edificados. Eu tenho um apartamento que eu alugo. O meu apartamento eu aluguei para um irmão, porque na doença da Alessi nós tivemos que sair. E esse irmão, ele adoeceu. Então, ele, depois de alguns meses, ele me ligou. E eu sabia o que ele queria conversar quando ele me ligou. E ele ia pedir a respeito do reajuste. Eu falei: irmão, não me pede nada, não. Se ficar do jeito que tá bom para você? César, você faz isso? Irmão, eu faço isso com o maior prazer. 2 dias depois, o proprietário de quem eu alugo reuniu a família dele e virou e falou assim: ô César, nós tomamos uma decisão de não reajustar o teu aluguel. É uma bobagem.
mas é uma bobagem que aumenta a minha fé. Quando eu contei para os meus filhos, eles viraram e falaram: pai, como Deus é cuidadoso. Como que a gente planta, a gente colhe. O senhor plantou e 2 dias depois já colheu. Meus queridos, Deus é tão singular. Então, a fé, ela é algo extraordinário, que anima o coração da gente, que renova a gente, que dá esperança para a gente. Mas, meus queridos, não há fé maior do que o amor. Não existe. Porque o amor expressa a natureza de Deus. O amor ágape revela quem Deus Pai é. Revela o amor que Deus Filho teve por nós. Nelinho, por qual dos teus filhos você mataria pela Cibele? Responde não. Tá bom, para eu ser justo, Cibele, qual dos 3 você mataria pelo Nelinho? Não, mas não foi o que eu te perguntei. Você está saindo pela tangente. Meus queridos, quem aqui tem só um filho? Levanta a mão. Você daria ele por quê? Deus é maravilhoso. Mas Deus é maravilhoso. Que amor. Como é único. Como excede o entendimento, a compreensão da gente, como ele toca o nosso coração. Meus queridos, quando nós vamos aprendendo essa realidade do amor, tudo vai sendo diferente na vida familiar. Tudo. Tudo. Os irmãos têm desespero aí para cuidar dos filhos através de vários profissionais da área de saúde, a nível emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Ame o teu parceiro. E o teu filho tem uma chance enorme de ser dispensado de tratamento. Porque é impressionante o que o amor faz com a gente. Como o amor equilibra, estabiliza, como o amor resolve a casa. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver como que é esse amor. Porque o amor, ele foi traduzido aqui pelo verbo ser. O amor é. Então, amor não é pensamento, o amor não é uma emoção, não é um afeto, o amor é uma atitude, é um ato que eu faço por inteiro. Ele não pode ser feito só externamente. Eu não posso virar aqui e digamos que a Alessi fosse viva, fazer um carinho na Alessi para que vocês vissem. Porque aí eu estou fazendo o gesto certo com a motivação errada. Deus sonda o gesto, o comportamento, mas também sonda a motivação. O amor, ele é inteiro. Ele tem que ser por dentro e por fora, nessa realidade. Então, o amor é uma atitude que a gente tem. Essa atitude pode diminuir? Pode. Pode. Né? Essa atitude pode aumentar? Pode. O amor, ele é algo vasto. Ele expressa uma natureza inteira da parte de Deus. Mas ele também pode diminuir. Essas atitudes de amor, elas podem ir diminuindo dentro do nosso coração. Então, o que eu gostaria de destacar para você? Você quer ter tua fé aquecida? Ame. Ame. Ame o teu parceiro. Daqui a pouco teu filho vai chegar e vai fazer um elogio. Nossa, mãe, a senhora está diferente. Nossa, pai, o que está havendo? Nossa, mãe, o pai está fazendo cada coisa pela senhora. Você vai ter uma resposta, um testemunho público deste amor que você está tentando transmitir para o teu. Qual é a vantagem do amor? A vantagem do amor é que ele pode ser unilateral. É como o perdão. Eu não dependo de alguém vir me pedir perdão para eu perdoá-lo. Eu tenho condições, simplesmente, de perdoá-lo. Meus queridos, pensa comigo. Até Deus alcançar a nossa estabilidade espiritual, quanto que ele nos suportou?
O amor teve troca entre nós e Deus até a gente estabilizar, até a gente vê-lo com um pouco de maturidade? Meus queridos, não. E ainda assim, o que ele fez conosco? Simplesmente nos amou. Quantas vezes eu tive pecado e ele pôs comida na minha mesa? É um ato do amor do Pai. Quantas vezes eu, em pecado, ele me comunicou algo através de alguém? É o amor do Espírito de Deus por mim, me visitando, me comunicando, me convencendo. Então, o amor, ele não depende do outro. Ele depende de nós e da nossa relação com Deus. À medida que eu permaneço nele, eu simplesmente tenho capacidade de amar. Eu vou fazendo pelo outro o que eu tenho que fazer. E o Senhor vai me renovando, e vai me animando, e vai me mantendo firme, e eu vou conseguindo amar o outro. Os irmãos estão entendendo? Então, nós já falamos um pouquinho ontem que não dá para amar sem permanecer na fonte do amor. Então, se você quiser amar, você tem que ter tempo todo dia. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu fui casado, os irmãos me desculpem do quanto eu falo, às vezes, da Leci. Tá? Em partes é um modelo, em partes é saudade. Tá? Então, os irmãos me perdoem. Eu fui casado com uma mulher de Deus. Teve uma ocasião que eu vi que a Leci estava acordando mais cedo que o comum. E aí, depois de alguns dias, eu perguntei, Lê, eu estou enganado ou você está levantando mais cedo? Está ficando mais tempo nas escrituras? Ela falou assim, César, os últimos dias estão muito difíceis. O que eu preciso fazer? Ter mais tempo com o Senhor, para não me perder ao longo do dia. Está mais difícil? Procura o Senhor. Ele se derrama sobre a gente. Ele capacita a gente. Então não tem jeito de ter amor sem ter fé. A fé vem primeiro. A ordem é exatamente essa: fé, amor e esperança. Alguns textos nas Escrituras são como um sanduíche. Né? A parte do recheio sempre é a melhor parte. Né? Então, Salmo 22, 23 e 24. Jesus como o servo sofredor, é o jeito que começa o Salmo 22, é o Salmo da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 é o Salmo do pastor, é o que nós mais conhecemos, e o Salmo 24 é o Salmo do rei. Jesus, ele é o servo sofredor, ele é o pastor e ele é o rei. A gente nunca consegue ser rei sem ser pastor, e a gente nunca é pastor sem sofrer. A gente é servo sofredor, é pastor, e aí então é que a gente vai ser rei. Né? O texto aqui é a mesma coisa, fé, amor e esperança. Então, amor é a melhor parte, e aqui o texto confirma. Desses três, porém, o maior é o amor. Porque tudo vai acabar. Só não vai acabar o amor de Deus. Então, assim, o amor é a melhor parte, mas o amor é uma expressão de fé. Por que alguns de nós aqui amamos pouco? Por que alguns de nós, este ano, amamos pouco? Porque nós gastamos pouco tempo com o Senhor. Ao cheiro das águas brotará. Então esse amor vai brotar, mas ele vai brotar ao cheiro das águas. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos dessa vida pessoal com o Senhor, certo? Vamos lá. O texto diz assim, o amor é. E o texto começa do jeito mais difícil. Paciente. Né? Quem aqui é paciente, levanta a mão. Levanta alto, por favor. Isso, nós temos alguns. Então vamos para a definição. O que é uma pessoa paciente? O que é no grego esta palavra? Essa palavra significa ser de um espírito paciencioso. Me aguentem. Deixa eu mudar um pouquinho.
Quem aqui é tolerante? Tolerante não é ser paciente. Quem aqui prefere a paz do que a verdade? Levanta a mão. Quem prefere a paz... eu não quero embate, não. Quem prefere a paz da verdade? Levanta a mão. Então, as pessoas tolerantes, ou as pessoas que optam pela paz, elas não são necessariamente pacientes. O que elas não querem é o embate da vida. O problema é que não dá para viver a vida sem embate. Meus queridos, só tem um jeito de um casal não brigar. É quando um dos dois se anula. Aí não dá briga. Não tem jeito de um casal não brigar. Vou dar uma prova bíblica para os irmãos. 1 Coríntios 7. Eu estou esperando um pastor pregar esse texto num casamento. Diz assim: se alguém quiser casar a sua filha virgem, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne e eu quisera poupar-vos. O casamento produz o quê? Angústias na carne. O que é angústia? Angústia é aquele aperto no peito que dá. É aquele desespero que você tem. A palavra angústia significa estreiteza de lugar. É uma sinuca de bico, você não tem de onde sair. Meus queridos, o casamento ele promove angústias. E quanto mais forte, mais briguento, mais impositivo a gente é, mais difícil fica de levar. Maior é a angústia que a gente vai ter. Então a Bíblia ela é única. Ela começa com o aspecto mais difícil. O amor é paciente. O que significa essa palavra? É uma palavra de quem é paciencioso, de quem não perde o ânimo. Quem já perdeu o ânimo no casamento nos últimos 3 anos? Levanta a mão. Só? Levanta alto. Tá bom. Então vai dando desespero dentro da gente, você perde o ânimo. É perseverar pacientemente, bravamente, ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Quem aqui chega em casa mal-humorado por causa do dia? Não levanta a mão, não. Chega meio azedo, meio irritado. Então, na paciência, a gente suporta a pressão que a vida exerce. Vocês estão me entendendo? É sofrer as injúrias que os outros nos falam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Homem, quando tua mulher fala algo errado teu, qual é a tua reação? Você fica quieto? Você valida o que ela está falando se for verdade? Ou você reage? Vocês estão entendendo? É difícil, né, irmão? Reage mal, né? Então, assim, esta reação, ela é ruim, ela é grave. Eu tenho uma cena, eu já contei isso em algumas vezes, eu tenho uma cena que o Espírito Santo de Deus gravou na minha mente. A Alessi estava sentada na mesa, com a mão em cima da mesa, desse jeito. E eu, de pé, eu sou italiano, eu falo com as mãos, e eu bravo com ela, gesticulando bravo. Qual a cena que o Espírito gravou? Ela virando para mim desse jeito e falando assim: César, você nem esperou eu terminar de falar. Aí o Espírito registrou a cena. Quantos aqui são assim? Levanta a mão. Nem espera o outro terminar de falar e já responde. Então, meus irmãos, isso é impaciência. O que o Espírito Santo fez? Registrou essa cena. Ela falou uma verdade. Eu passei 2 anos conversando com ela assim. E eu pus a mão para trás e eu dizia: fica quieto. Você tem que saber ouvir. Sede pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Então a pessoa que ela ira, que ela não é paciente, é uma pessoa reativa. É uma pessoa que não dá conta das coisas.
Isso pode ocorrer quando você está cansado, o cansaço pode fazer isso. Isso pode ocorrer quando você foi abusado. Pessoas muito irritadas têm chance de terem sido pessoas abusadas. Isso pode ocorrer quando você tem dificuldade de dizer não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Levanta a mão. Levanta alto. Olha só. Essas pessoas vão aguentando. Aí faz o quê com os seus? Na hora que fala isso daqui, faz um movimento de compensação. Vocês estão entendendo? Tenta compensar o que teve que tolerar demais lá fora. Então são caminhos da alma que nós temos que nos levam a essa impaciência. Então, o amor, em primeiro lugar, ele é paciente, né? Ele é tardio em irar-se e ele é tardio em punir. Quem aqui pune os filhos, às vezes, de jeito excessivo? Levanta a mão. Levanta alto. Então, irmãos, isso daí é falta de paciência. Depois dos 4 anos de idade, pode esperar 1 ou 2 dias para dar a punição. Consulta o travesseiro. O Salmo diz assim, irai-vos e não pequeis. Consultai o vosso travesseiro. A Bíblia é linda. Então você vai para lá. Então você precisa ser paciente com os seus. É a primeira expressão de amor que nós temos. Nós nos tornamos pacientes. Você está entendendo? As irmãs podem ser um pouco mais reativas. Por quê? Vamos lembrar, o homem enxerga estreito e longe. Lembram disso? Vocês já devem ter ouvido. O homem enxerga estreito e longe, porque para nós foi dado o governo. Então, quem governa tem que enxergar lá na frente. Mas a mulher, ela foi dado o papel de auxiliar, então ela enxerga curto e aberto. Então, enquanto nós temos duas ideias na cabeça, vocês têm 30. Então a mulher, ela corre o risco de ser mais sobrecarregada pela visão. Quem é que acalma ela? O homem. O que houve, querida? Tá bom, querida. Então tem tudo isso daqui. Vamos fazer isso e isso. Aí você faz isso. Então isso e isso nós vamos resolver hoje. Pode ser? Pode, e ela fica bem. Porque das 30, o que precisa é 2. Eu estou sendo respeitoso com as irmãs, né? Não estou dizendo que vocês são surtadas, nada disso. É que é a visão. A mulher enxerga muita coisa. Não vejam isso como problema. Não vejam isso como problema. Pelo contrário, é salvação, porque as 2 que elas estão vendo, às vezes, são urgentíssimas. E nós, homens, não íamos perceber. Então, por que a mulher reage mais? Ela reage mais porque ela está sobrecarregada. Então, meu querido, ela está assim? Querida, à noite eu chego e nós vamos conversar. Chega à noite com ela, senta aqui. Vamos lá. Nós tivemos ocasião de ter briga, eu e a Alessi, em que nós ajoelhávamos para... Eu virava para ela e falava, Lê, vamos orar. Ela irritada naquele momento, César, não vou orar com você. Não, você vai sim. Porque a Bíblia diz, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E apesar de ser uma mulher de Deus, ela tinha os momentos dela de irritação e de dificuldade. Só que ela era submissa ao Senhor. Ela era obediente. A Bíblia manda orar? Manda, então. Colocava o joelho no chão comigo e nós orávamos por aquela situação, mesmo não tendo concordância. Então, assim, a primeira coisa que tem que aparecer em nós é paciência. Paciência não é tolerância, paciência não é passividade. Paciência é quando você suporta a pressão externa que vem. Ela vem especialmente por adversidade e por injúria.
quando falam de nós coisas indevidas. Então, às vezes, nós, o parceiro, falamos coisas que a gente não devia. Mas eu vou mostrar aqui de um outro jeito para os irmãos. É um estudo antigo que eu colhi uma vez de um livro que eu acho bem interessante. Ele diz assim: o amor é paciente. Este amor custa ficar zangado ou irritado. Ele nunca levanta a voz ou perde a calma. Ele está pronto a suportar o maltrato dos outros. Este amor sabe esperar o tempo certo para todas as coisas. Os irmãos estão entendendo? Então, esse é o amor paciente que a Bíblia fala a respeito de Deus e a respeito de nós. Meus queridos, olha o texto de Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é fiel para com todos, não querendo que nenhum de vós... Porque Deus tem o tempo certo de conquistar os corações. Você quer ver uma expressão de impaciência? É quando você quer convencer o outro. Quantos aqui são dados a convencer o outro? São muito argumentadores. Levanta a mão, por favor. Levanta alto. O Lúcio não sabe se levanta uma ou duas. Desculpa, Lúcio. Gente muito argumentadora, eu apontando para ele. Gente muito argumentadora, é gente impaciente. Meus queridos, quem que convence? Sabe com quem que a gente vai repetir de um jeito diferente? Com criança. A criança, você fala de um jeito, ela não entendeu. Tá bom, querido. Você fala de um segundo jeito, de um jeito diferente, para ver se ela entende. Não entendeu? Você fala de um terceiro jeito. Querido, deixa eu explicar de outra forma. Então, olha isso daqui dessa perspectiva. Com eles, a gente pode repetir de um jeito diferente. Com criança muito pequena, especialmente abaixo de 4 anos, que não tem memória, nós vamos repetir a mesma coisa, porque não tem memória. Então, você falou, daqui 2 horas ele esqueceu. Aí você precisa repetir de novo. Então, até ele adquirir memória é por repetição. Fora isso, essa repetição, essa insistência, essa argumentação, isso expressa impaciência da nossa parte. Os irmãos estão entendendo? Então, a reatividade, o argumento excessivo, o querer convencer a todo custo, meus queridos, são pouquíssimas as situações da vida, aquelas que envolvem doença ou morte, que a gente vai bater o martelo. Não. Temos que fazer. Nós temos que fazer isso daqui. Tem situações que a gente não tem jeito. A gente vai conduzir ela. Seja o homem, seja a mulher, às vezes um filho vai ter que... Pai, mãe, nós vamos fazer isso daqui, porque aquilo é necessário. Fora isso, meus irmãos, a gente tem que ser paciente. Primeira expressão. Segunda expressão, o amor é benigno. O que é a palavra benigno? Essa palavra só existe aqui. Não existe em outro lugar da Bíblia. Ela é mencionada apenas aqui. Então a gente não tem base de comparação para tentar entender um pouquinho melhor a riqueza dessa palavra. Por exemplo, a palavra paciência, paciente, o amor é paciente. Sabe qual é a primeira expressão no Novo Testamento? No texto de Mateus 19, quando conta a parábola do credor incompassivo. Quando o servo e depois o conservo dizem assim: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Está ligado a uma situação de perdão. Então aí a gente tem uma noção de que a paciência está atrelada a perdão. Mas a palavra benigno, ela não existe em outro lugar. Ela só existe aqui. E no original grego, ela significa 3 coisas: ser gentil, ser bom e usar de bondade.
Não levanta a mão. Quem aqui é casca grossa? Isso é o oposto de benigno. É mais que bem educado. Quem aqui é bem educado? Levanta a mão. Levanta alto. Boa educação é um princípio da vida, não é um princípio das Escrituras. O princípio das Escrituras é ser benigno. Nós somos gentis. Homem, você agradeceu a comida que foi feita hoje? Você agradeceu para a pessoa que fez? Você tem hábito de agradecer sua esposa quando ela faz? Ô esposa, você agradeceu alguma gentileza que teu marido fez? Tem certeza que os maridos aqui arrumam a cama de manhã. Você agradece esse tipo de coisa? Você é gentil na forma de falar? Você tem palavra carinhosa para tua esposa que é só entre você e ela? Ô querida, ô meu doce, ô meu amor, você tem um apelido que é só de vocês dois? Isso expressa gentileza. Isso expressa não apenas boa educação, mas gentileza. Olha que interessante. Em Jeremias, não precisam abrir, capítulo 31 diz assim, versículo 3, com amor eterno eu te amei. Por isso, com bondade, te atraí até mim. O que a benignidade faz? O que o amor benigno faz? Gente, faz a gente olhar para o parceiro. Você está me entendendo? Faz a gente olhar para o parceiro. Por exemplo, vou dar uma sugestão, está frio. Algumas mulheres aqui devem ser muito friolentas. Marido, por que você não aquece o lado dela da cama? Antes dela deitar. É uma gentileza. Deita num lençol frio. Faz uma gentileza desse tipo. Você está me entendendo? Você levanta para pegar água para ela, se precisa. Você faz um esforço. Homem, você serve dentro de casa? Porque deixa eu ensinar uma coisa. Nós imitamos Jesus. Jesus era servo. Então, se tem alguém que tem que servir o outro dentro de casa, é quem? O homem servindo a mulher. É verdade que alguns de nós somos desastrados. Então a mulher vai, querida, deixa que eu faço. Não precisa não, mas querida, essa atitude da bondade, do cuidado, do zelo. Meus queridos, eu morro de saudade. Eu e a Alessi íamos juntos no mercado, mas às vezes eu me atropelava na clínica e não tinha condições de ir. Mas eu ligava para ela, aguardando ela chegar, porque eu queria descer para pegar as sacolas. Eu não queria que ela pegasse. Gente, que saudade de fazer isso. A gente tem que ter essa atitude de serviço. Não, querida, deixa que eu faço. Tudo que envolver peso, envolver casa, envolver serviço, o que a gente tem que fazer? Não, querida, deixa que eu vou fazer. Deixa que eu encaminhe isso daqui. Deixa que eu resolva isso daqui. Então nós temos que ter atitudes simples e pequenas de serviço ao outro. Os irmãos estão entendendo? Você massageia o pé do teu parceiro, se porventura ele tem um pé cansado, difícil, você faz uma massaginha nele. Qual é o valor? Eu vi meu pai era um casca grossa, era um italiano bravo, mas meu pai era extremamente afetivo. Ele sentava no sofá, pegava o pé da minha mãe e ficava massageando o pé da minha mãe. Eu fiz isso uma vida inteira por modelo do meu pai. E aí a Alessi teve um tumor que pegou a C4, que doía daqui para baixo. Como Deus foi bom comigo. Porque eu fazia isso com ela a vida inteira. Meus filhos lembram, nossa pai lembra da mamãe com dor, o senhor fazendo a massagem no pé dela. Qual é o valor de um ato desse para os filhos? Qual é o valor?
Meus queridos, nós temos que ter gentileza, cuidado, zelo com os nossos, atendê-los nas suas necessidades. Não tem condições, nós temos que ter. Você quer ver uma gentileza? Nós temos uma criancinha aqui dentro, então eu vou falar com bastante cuidado. O zelo e o cuidado da vida íntima. De não deixar, de não abandonar, de não largar. Pelo contrário, ser gentil, cuidar, tocar, amar, namorar. Nós temos que ter isso. Depois de uma certa idade, nós precisamos compreender que o estar próximo é tão prazeroso quanto o namoro em si, quanto a vida íntima em si. Então a gente passa a explorar isso daí, a estar junto, a dar um beijo, a amar o outro, gentilezas, cuidados que nós temos que ter. Gente, uma pessoa bem educada, uma pessoa gentil, é uma pessoa atrativa, é uma pessoa de uma alma gostosa. Você quer estar junto de uma pessoa gentil, porque ela é leve, ela não te pesa, ela não é exigente, ela não está te cobrando, ela não está te falando coisas. Pelo contrário, ela é leve, ela acrescenta, ela alivia na gentileza, no cuidado, na bondade dela. Meus queridos, essa é a expressão de Deus para nós. A mesa que Ele põe, os cuidados que Ele tem, o convencimento, a visitação do Espírito, o alerta dos riscos, mesmo quando a gente está distante dele, Ele continua fazendo isso por nós. Então nós vamos ter essa gentileza um com o outro. Faz sentido para os irmãos? Segunda coisa. Terceira coisa, ele diz assim, o amor não arde em ciúmes. Meus queridos, a palavra ciúmes no grego significa zelo. A Bíblia ensina que o Espírito de nós, que o Espírito tem por nós, ciúmes. Então, o que é um ciúmes? A Bíblia não condena os ciúmes, mas você me ouça toda a frase. Você não vai usar só isso que eu falei. O irmão lá pregou que a Bíblia não condena. Não, a Bíblia condena o arder em ciúmes. Mas por que você põe essa blusa? Vai se mostrar para alguém? Isso é arder em ciúmes. É quando você começa a dar uma intenção que não existe. O ciúmes na forma de zelo, ele não tem problema. Querido, aquela pessoa eu gostaria que você tivesse um pouco de cuidado. Ela é uma pessoa meio problemática. Isso é zelo. Essa blusa não ficou legal, acho que está chamando muita atenção sobre você. Eu gostaria que você trocasse. Isso é zelo. Você está me entendendo? Querido, evita fulana de tal. Fulana de tal é perigosa. Então, eu prefiro que você... Isso é zelo. Isso não tem nada de errado. Mas o que é arder em ciúmes? Arder em ciúmes é começar a ver o que não existe. É você começar a dar intenção que não existe. E, meus queridos, me acreditem, isso é mais comum do que a gente pensa. Isso tem aqui nas casas. Eu tenho certeza que tem uma porção de casas aqui que vai ter ou homem ou mulher ciumenta. Todo pecado, ele trilha um caminho dentro de nós. Todo pecado trilha um caminho. Qual é o caminho dos ciúmes dentro de nós? O ciúmes deriva de 3 lugares dentro do nosso coração. Baixa autoestima. Então você se vê feio, incapaz, não se vê uma pessoa adequada. Então todo mundo é concorrente na tua cabeça. Os ciúmes vêm de baixa autoestima, os ciúmes vêm de trauma. Teu pai traiu tua mãe. E aí você põe na cabeça que marido trai. Então pode advir de trauma, um namorado te traiu. E aí você, uma namorada, e aí você põe na cabeça que isso pode ocorrer. E o terceiro lugar é de sem vergonhice. Você fez coisas erradas, e aí você julga o outro segundo você mesmo. O problema dos ciúmes é o seguinte, a Bíblia diz assim, que o ciúmes é duro como a sepultura. Gente ciumenta mata.
E eu não estou dizendo que mata o corpo do outro, porque pode. Hoje a gente vive essa onda de feminicídio aí, a almaiada está com... Os homens são tão fracos, que eles ficaram fortes com uma faca na mão. Eles não sabem mais ser fortes no trabalho, na bondade, no amor, na autoestima. Eles não são mais fortes assim. Eles são fortes na brutalidade, na ignorância, né? O ciúmes, ele mata, por exemplo, a liberdade. Então, uma mulher casada com um homem ciumento, ela não tem liberdade para ir para um determinado lugar, para outro lugar, para cumprimentar com um beijinho, ela não tem. Então, aqui, a terceira coisa, o Espírito Santo colocou os ciúmes, porque tem coisa muito mais importante. Mas por que colocou os ciúmes em terceiro lugar? Exatamente por causa disso, porque os ciúmes mata a liberdade, mata a expressão, mata a espontaneidade da pessoa, mata. E, meus queridos, se você imaginar um pensamento escravizante, chato de lidar, de tirar, é o tal do pensamento dos ciúmes. Porque a pessoa acredita naquilo que ela pôs na mente. É uma coisa impressionante. Ela acredita naquilo que está lá. Então, os ciúmes, como zelo, você pode ter. O arder em ciúmes, ou seja, ver o que não existe, esse é pecado. Esse você tem que tirar de dentro de você. Amém? Posso caminhar? Quarta coisa. Eu esqueci. Deixa eu ler lá. O amor é benigno. Este amor é muito criativo. Ele demonstra consideração das pessoas mais chegadas. Ele procura elogiar em vez de criticar. Ele dedica tempo aos amigos através de atos de bondade. Ele procura o melhor no relacionamento com os outros. Sempre sabe ver algo positivo nas pessoas. Quem é assim? Sempre tem uma palavra boa para ver. Quem é assim, levanta a mão. Gente, como é pouco. Quem é crítico, levanta a mão. Levanta alto. Então, gente. Gente, você quer sair da ansiedade? Você quer sair do estresse? Seja grato. A gratidão é um antídoto da ansiedade. Seja grato às pessoas e a Deus por aquilo que acontece. E os ciúmes? Ele não fica ciumento, invejoso quando outras pessoas são promovidas. Nem fica inseguro diante de pessoas mais capacitadas e mais atraentes. Ele não fica aborrecido quando não recebe uma atenção especial. Vocês estão entendendo? Esse é o amor que não arde em ciúmes. Vamos caminhar um pouquinho mais. O que diz mais? Diz assim: não se conduz inconvenientemente. O que é isso? Desculpa, não se ufana. Certo. Versículo 4 ainda. Não se ufana. O que é se ufanar? É se gabar. Na briga, a tua família é melhor que a do teu parceiro? Teus pais são melhores que dos outros? Isso é uma forma de se gabar. Na briga, você admite erro ou nunca admite? Porque quem não admite, ele está dizendo o quê? Eu sou melhor que você. Quantos pediram perdão ao parceiro esse ano? Levanta a mão. Levanta alto. Certo. Quem não pediu perdão ao parceiro esse ano, levanta a mão. Eu estou supondo que é todo mundo que não levantou. Quase ninguém levantou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não pecou em nada contra o teu parceiro esse ano? Em nada. Quantos pediram perdão
Quantos não pediram perdão ao filho esse ano? Levanta a mão. Querido, você não errou em nada com seu filho, mas em nada. O tom de voz foi adequado, as expressões foram jeitosas, você sempre estimulou, nunca denegriu, você nunca deu uma cacetada nele, você nunca virou e falou, puxou a família da tua mãe, não sei, você nunca falou nada desse tipo teu filho esse ano? Meus queridos, sabe o que é ufanar? Ufanar é se ensoberbecer, é dizer que a gente é bom, é a gente se gabar. Sabe o oposto disso? Quando a gente pede perdão. Mas quando você enche o peito e você tem sempre razão, quem aqui tem sempre razão? Isso daí é ufanar. É uma exibição própria, empregando floreios retóricos para enaltecer-se excessivamente. Vocês lembram quando Herodes foi aplaudido pelo povo? O que Deus fez com ele? Caiu morto, porque ele não deu glória a Deus. Preste atenção, o melhor teu não é teu, é de Deus em você. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O que nós somos é um tremendo pecador. Nós somos divisivos, nós somos complicados, salvos pela graça dele, capazes de amar o outro por causa da visitação dele em nós, mas não é nosso. Então o amor, ele não se ufana, ele não enche o peito dizendo que ele é melhor. Vocês estão entendendo? Meus queridos, eu sou filho do prefeito da cidade. Meu pai foi político, foi farmacêutico e político. Muitos anos. Meus queridos, que luta! Mas que luta! Que foi, por quê? Porque a gente era filho da autoridade da cidade. Então, aquilo sobe. E Deus precisa quebrar a gente. Eu estou num ponto tão delicado, mas tão delicado, que a Bíblia diz assim, o irmão é provado nos louvores que recebe. Quando o irmão começa a falar bem, eu digo, irmão, não fala não, senão eu vou ser provado. Eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Irmão, não faz isso, não faz. Deixa quieto. Ai, César, especialmente algumas igrejas, né? Dá o currículo aqui, irmão. Não tem currículo. Não tem currículo. Eu sou o irmão César. Não me apresenta de outra forma, não. Né? Por quê? Se você ufana, você perde a característica do amor do Senhor. Jesus é o admirado das nações. Nasceu numa manjedoura. Jesus é o Rei dos Reis. Foi morar em Nazaré, na Galileia. Vocês conhecem a história da Galileia? Quando o reino foi dividido em Salomão, então em Jeroboão o reino foi dividido, 10 tribos ao norte e 2 ao sul. Então o reino de Israel ficou com as 10 tribos e o reino de Judá ficou com as 2 tribos, Judá e Efraim. Essas 10 tribos, elas foram levadas cativas primeiro, elas se distanciaram muito do Senhor. Então o rei da Síria veio e levou todo o povo cativo. O que o rei da Síria fez? Pegou os pobres da terra e mandou pessoas de outras nações para habitarem. E esse povo começou a oferecer sacrifício aos seus deuses. O que Deus fez? Mandou leões, que comiam o povo. Então o rei da Síria pensou o seguinte, está descrito lá em 1 Reis. O rei da Síria pensou certinho. Os deuses da terra não estão satisfeitos com o sacrifício. O que ele fez? Pegou sacerdotes do reino do norte e mandou para lá de volta. Só que virou uma mistura. Foram casando com gentios, com pessoas de outras culturas, foram absorvendo os ídolos, então era uma mistura dos rituais que a lei mosaica tinha dado com as culturas de outras nações, e aí era um povo
A Galileia era um lugar extremamente terrível de trevas. Vocês lembram a descrição nos evangelhos? Então houve-se grande luz, e a região que jazia em trevas viu grande luz. Jesus foi habitar no meio de um povo possesso, escravo. Deus pegou o Rei dos Reis e fez habitar num lugar extremamente carente. Deu para o Filho de Deus o nome mais comum que tinha. Todo mundo se chamava Jesus. Todo mundo, ele tinha um nome extremamente comum. Meus queridos, ele cresce nessa região, extremamente desprezada e rejeitada. Porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Porventura se levanta algum profeta da Galileia? Então, Jesus viveu isso o tempo todo. Meus queridos, ele se sujeitou a isso por nós com humildade. Quem somos nós para não amarmos os nossos? Não vamos dizer que nós somos melhores que eles. O nosso Senhor Jesus desceu para uma região de trevas. E se Deus quiser que você case com alguém que veio de uma situação extremamente complicada. Meus queridos, eu venho de uma família difícil. Até hoje eu sou o único convertido. O Romeu, para me aliviar, falou: César, carne dura vem para a panela primeiro. Eu falei: você está me aliviando, né, Romeu? Meu pai e minha mãe entregaram a vida ao Senhor um pouquinho antes da morte. Deus me colocou. Mas, meus queridos, eu olho para a pessoa do Senhor, o Senhor, ele não se ufanou. Ele se despiu da glória. Ele foi completamente humilde, simples, tranquilo nessa realidade. Então ele não tinha o peito cheio, ele não se enchia de si mesmo. Pelo contrário, ele era humilde na mais plena expressão da palavra. Sabe o que significa a palavra humilde no grego? Aquele que se abaixa. Meus queridos, nós voltamos do médico com o diagnóstico da doença. Na segunda vez, o câncer voltou. E eu e a Alessi sabíamos que ela ia partir. Chegamos em casa, ela olhou para mim. Desculpa. Ela olhou para mim e falou assim: você me perdoa? O amor não se ufana. Nós somos pecadores. Nós temos que ter a coragem de admitir os nossos erros. Nós temos que nos abaixar perto do nosso parceiro, perto dos nossos filhos. Nós temos que ter a benignidade, a gentileza de pedir perdão, de ser tolerante, de caminhar devagar, de ser paciente. Nós temos que ter essas atitudes, meu querido. Isso expressa o amor de Deus. Às vezes parece que está mais fácil transpor um monte, né? Do que a gente alcançar esse coração diante do nosso Senhor. Um coração que não se ufana. E como se o texto fosse pouco, ele vira e diz assim: o amor não se ufana e não se ensoberbece. Ele torna a repetir. Porque o orgulho, ele tem muitas expressões. O orgulho, ele tem várias expressões. O ufanar é encher o peito, mas o ensoberbecer é olhar de olho para cima, de cima para baixo para o outro. Eu sou melhor que você. Eu estou certo. Eu tenho razão. Eu sei o que eu digo. Eu sei o que eu faço. Homem, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus te casou porque você é um incompetente para viver sozinho. Muito boa. É a primeira vez que eu falo desse jeito, irmão. Acho que eu animei, viu? Talvez não fosse para... Só esquizofrênico falou isso. Pois é, né? Aleluia.
louco no Senhor, né? Deus virou para Adão e falou assim: ih, não é bom que ele fique só. Falei uma auxiliadora. Você precisa de uma ajudadora. Você precisa. Não ouvi-la é um ato de soberba. Não ouvi-la é um ato de soberba. Só que, mulher, presta atenção. Deus virou para Adão e falou assim: visto que ouviste a voz de tua mulher, maldita é a terra. Então vocês também cuidem, porque vocês podem falar coisas que trazem maldição sobre a vida familiar. Não ouvir é um ato de soberba da nossa parte, porque nós precisamos de uma auxiliadora que nos mostre alguns detalhes que a gente não está vendo. Os irmãos estão conseguindo entender? Então nós temos que corrigir isso. Assim como, minhas queridas, insistir, querer convencer, querer falar demais, querer argumentar demais, também é um ato de soberba. Você acha que você é Deus? Você acha que você é o Espírito de Deus para fazer esse papel? O teu papel é semear ou regar uma verdade. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. O crescimento vem da parte do Senhor. Então, no amor do alto, nós temos profunda tranquilidade em não impormos as coisas, em não enchermos o nosso peito, né? Então, o que é se ensoberbecer? É inflamar, é encher, é se inchar, é estar cheio de si, de modo orgulhoso. Você está me entendendo? Essa não é a atitude do nosso Senhor. Olha a vida do nosso Senhor. Esta não é a atitude do nosso Senhor. O Salmo 22, que é o Salmo de Jesus na cruz, os irmãos sabem disso muito bem, já devem ter estudado. Jesus diz assim no Salmo 22, porque eu sou verme. Sabe como é que você vai chegar para o teu parceiro? Prazer. Verme. Ele era moído. Era um tipo de verme, ele era uma lagarta que era moída para tirar a tinta vermelha. Meus queridos, uma hora a gente podia estudar o Salmo 22, 23 e 24, porque os irmãos podem estudar aqui, porque é maravilhoso. Estudem o Salmo 23 sob a perspectiva da ovelha. É maravilhoso da gente ver essa realidade que a Bíblia apresenta, mas para Jesus ser o nosso pastor, ele foi verme, desprezado dos homens, opróbrio. Então não deixe o teu coração se encher, não deixe isso acontecer. E a forma de nós fazermos isso é nós sabermos ouvir o que o parceiro tem para nos falar. Dá uma nota para a tua capacidade de ouvir. 0, você não ouve nada. 10, você ouve tudo que o parceiro diz. Dá uma nota para si mesmo. Quanto que você é capaz de ouvir? De 0 a 10. Pensa aí. Pensou? Diz para o seu parceiro, que está aí perto de você, a nota que você se deu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem se deu até 3, levanta a mão. Quem se deu entre 3 e 5, levanta a mão. Quem se deu entre 5 e 7, levanta a mão. Quem se deu de 7 para cima, levanta a mão. Olha como é que vai diminuindo. Meus irmãos, sede prontos para ouvir. Quando você ouve, você não está se ensoberbecendo. Porque você está perguntando para o outro, o que você precisa? O que é? Como que é? Vocês estão me entendendo? Quando não ouvimos, temos esse coração soberbo. Por isso que Jesus, ele teve um ministério sobremodo excelente, mas você lê tudo que ele fez em 10 horas.
Como é que uma obra de 10 horas de leitura subsiste 2000 anos? Exatamente por causa disso. Porque Jesus ouvia e falava o que era necessário. Vocês estão me entendendo? Sem soberba e sem altivez. O que mais diz o texto? Diz assim: não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O que é isso? No original grego, é não agir indecorosamente, não agir de forma errada. Quantos aqui aparecem de... Não levanta a mão. Quantos aqui aparecem muito? Tem mulher que aparece muito pela roupa? Isso é proceder de forma inconveniente. Quantos aqui falam muito alto e às vezes atrapalham? Quantos aqui enchem demais o espaço? Queridos, às vezes é um proceder inconveniente. Você está me entendendo? Quantos aqui contam piada? Quantos aqui, levanta a mão, são brincalhões? Levanta a mão. Decorem. Deixa eu confirmar. Decorem Provérbios 21, 24. Os que são brincalhões, decorem esse versículo. Quanto ao soberbo presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Ele é brincalhão, zombador. Mas olha o que a Bíblia diz. Quanto ao soberbo e presumido, zombador, procede com indignação e arrogância. Decorem Provérbios 26, versículo 16 e 17. Deixa eu ver se eu estou certo. Versículo 18 e 19. Como louco que lança flecha, fogo e morte. O sujeito que lança flecha, fogo e morte, ele está fazendo o quê? Está fazendo um convite à guerra. Como um louco que lança flecha, fogo e morte, é o homem que diz, fiz isso por brincadeira. A brincadeira é um convite à guerra. Você quer ver uma outra forma de proceder inconvenientemente? Quem se mete em questão que não lhe pertence? Levanta a mão. Quem aqui é tão expansivo, é tão animado, que de tempo em tempo entrei numa situação que não era para eu entrar? Levanta a mão. Não, tem mais gente. Eu tenho certeza. O sorrisinho de vocês denuncia isso. Olha o que Provérbios 26, 18, 17 ensina. Diz assim: quem se mete em questão alheia é como quem toma um cão pelas orelhas que passa pela rua. Se você pegar um cão que está na rua e pegar ele pelas orelhas, o que ele vai fazer com você? Está entendendo? Sabe aquela situação familiar que não era para você ter entrado? Sabe aquela... E, gente, pensa comigo. Você entra numa situação familiar que era para você ter ficado quieto. Aí tua irmã, tua tia, tua mãe brigam com você. E aí você... E fica cansada e esgotada por uma semana com isso, falando com o seu marido. Porque falaram isso. Pensa com a cabeça do teu filho. Ele vendo isso. Como você acha que ele fica? Desanimado. Digamos que é todo mundo crente da tua casa. Como você acha que o teu filho fica? Você quer proceder de forma inconveniente? É se meter em coisa que você não deve. Tem coisa que não é nossa. A vida dos irmãos aqui compete apenas à própria família e aos líderes da igreja. A mais ninguém. A mais ninguém. Quem aqui não levanta a mão? Este ano não criticou ninguém da igreja.
Não criticou. Tua boca é um túmulo. Você não criticou. Ninguém da igreja, especialmente na mesa. Meus queridos, isso é proceder de forma inconveniente. Você não deveria fazer isso sobre aspecto algum. Sabe o que significa a palavra diabolos? Diabo? Sabe o que significa a palavra diabo no grego? Diabolos. Sabe o que significa? Acusador. Você acusou algum irmão esse ano? Sabe o que você fez? Satanás, vem cá. Aí você deu o bracinho para ele. Unido com ele. E aí você fez o que é da natureza dele. Acusar. 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 Isto é, proceder inconvenientemente. Você fala mal da família do seu parceiro? Você acusa? O que é isso? Gente, tem momento da gente tratar as coisas, especialmente com família de origem, mas nós vamos tratar de um jeito adequado, em sigilo, com quem é necessário, sem expor demais. Quando formos falar com os filhos sobre os pecados familiares, nós vamos falar com graça, com amor, com respeito às pessoas, sem denegrir as pessoas. Nós vamos tentar fazer assim, porque senão é proceder de forma inconveniente. Tudo bem, irmãos? Vamos um pouquinho mais? O que mais? Diz assim, não procure os seus próprios interesses. A palavra procura significa exigir. Tem irmãos aqui ou irmãs que são muito exigentes? Minha irmã, você exige determinadas coisas do teu marido que ele não tem condições de dar? Não procura. A palavra procura no original grego significa requerer, exigir, pedir enfaticamente. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você tem filhos que fazem isso? Que fazem birra por causa disso? Se você tem filhos que fazem isso, a pergunta é, na casa tem pais que fazem isso? De procurar os seus próprios interesses? Você está me entendendo? Você é um alívio, como a gente já viu lá no início, benigno. Você é um alívio para o teu parceiro ou você apenas exige dele as coisas? Porque se você procurar e procurar enfaticamente, vai ser difícil. Nós temos homens aqui muito exigentes. Tem isso? Mineiro é tranquilo, né? Acho que não vai ter isso. Tem homens aqui que exigem horário, que impõem coisas, formas, maneiras. Meus queridos, isso daí é uma atitude autoritária e que procura o seu próprio interesse. Como eu já falei, são pouquíssimas as coisas que a gente vai ser mais incisivo. Mas pouquíssimas. Jesus foi incisivo em poucas coisas. Jesus virou e falou assim, cuide, não com aquele que mata o corpo, mas que é aquele que pode matar a alma. E lançar no inferno o corpo e a alma junto. Cuida com esse. Jesus foi enfático em determinadas coisas, mas enfático com determinadas situações, né? Então a gente precisa aprender a não procurar o seu próprio interesse. Os casais que estão aqui, pensa numa coisa que você gostaria do teu parceiro. Pensou? Fala para ele. Vira para ele agora e diz assim, não, querido, não, querida, vou te atender. Hoje à noite só alguns que podem dizer, né? Tenha essa atitude de ter o melhor para o outro. Meus queridos, eu vim de uma formação em que eu tive algumas distorções na vida íntima. Gente, a Alessi foi jeitosa.
Ela, na santidade dela, me enquadrou. Só que ela cuidou de mim nisso daí. Ela cuidou de mim nisso. De um jeito único, maravilhoso. Não procura os seus próprios interesses. À medida que a gente vai procurando o interesse do outro, a gente vai pegando a cara do outro. O penúltimo encontro de casais que eu fui com a Alessi, um pouquinho antes da pandemia, então veio um irmão de fora que não nos conhecia. Ele ia falar o sexta e o sábado e eu ia partilhar o domingo de manhã, que ele não podia ficar no domingo. Tá bom. Ele virou, a gente sentou, se cumprimentou, ele não sabia quem eu era. Ele nos cumprimentou, ele ficou um tempo com a gente. Num dos intervalos ele virou e falou, eu tenho uma coisa curiosa para dizer para vocês. Vocês parecem tanto? Vocês têm tanta cara um do outro? Pegou eu e a Alessi na maturidade. O que a gente faz na maturidade? Procura o interesse do outro. Quando você procura o interesse do outro, você passa a pensar com a cabeça de quem? Do outro. Você vai pegando a cara do outro, o jeito do outro, a maneira do outro, porque você quer assistir às necessidades do outro. Está fazendo sentido, irmãos? É assim que os nossos filhos deveriam nos ver, procurando não os nossos interesses, mas o interesse do outro. Que mais? Diz assim, não se exaspera. Sabe o que é exasperar no original grego? Ser afiado, amolado. Tem gente que tira uma espada samurai. Tem gente que tem uma língua terrível. O que é exasperar? O exasperar não é apenas ficar irritado. O exasperar é você ter uma língua afiada, de tal maneira que você machuca os outros. Quem aqui é assim? Levanta a mão. Levanta alto. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar com o aspecto da brincadeira. Se eu cansar, a minha mente fica afiada. Cansei de dizer para Alessi, estou mordendo a língua na esperança de morder o cérebro. Eu preciso aprender a não pensar nas coisas. Pela graça de Deus, eu fiquei muito tranquilo nisso. O Senhor me visitou. Mas se eu cansar, essa natureza afiada, respondona, parece que o cérebro habita na língua. Não dá tempo. Você coloca aquilo sem pensar e você pode colocar machucando. Não sei quantas vezes tive que pedir perdão aos meus filhos por isso. Ô pai, perdoa, querido. O pai está cansado, mas é um pecado do pai. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Não posso fazer isso. Vocês estão entendendo? Meus queridos, a boca é o principal instrumento nosso para produzir vida. Existe um versículo em Provérbios que diz assim: a língua serena é árvore de vida. Meus queridos, quem é a árvore da vida? Jesus! A língua serena expressa a natureza da vida do nosso Senhor. O exasperar é essas pessoas que têm uma mente muito rápida, muito ativa, que pensam muito, são cheias de projeto. Quem aqui é cheio de projeto na cabeça? Levanta a mão, por favor. Esses irmãos pensam o tempo inteiro, eles estão carregados na sua mente o tempo inteiro. Se eles cansarem um pouquinho, sai de forma atravessada. A coisa sai e sai machucando filhos.
Quem tem língua exasperada vai marcar os filhos. Você já falou coisa do tipo, ê, moleque, ê, não tem jeito, hein? Você já falou coisa desse tipo? Você tem noção que essa é uma das frases que a gente mais ouve em aconselhamento? Porque isso vai marcando, isso vai denegrindo. E aqui, então, está falando sobre essa questão de exasperar. Então, exaspera na língua, ele despreza, ele refuta, ele provoca, ele exaspera, ele queima de raiva dentro dele. Então, é gente que tem aquela ira muito explosiva. Só que é mais do que ira. Porque não é aquela ira que explode e a pessoa fala um pouquinho. Não. O exasperar é afiar. Alessi dizia, eu era muito quieto. Então, no início do casamento, a gente brigava e eu ficava 2 semanas quieto. E ela tinha que segurar minha mãozinha. Ela queria morrer. Porque eu, sem falar, segurando a mão dela. Que sentido fazia? Aí, quando ela falava, eu ficava um tempo quieto, mas quando eu falava, ela dizia, César, como você machuca? Porque aí eu falava tudo. Porque eu ficava aquele tempo sem falar, afiando. Alguém aqui é assim como eu fui? Levanta a mão. Ó, quanta gente. Os irmãos estão entendendo? E aí, a hora que fala, machuca. É uma boa conversa? Não. À medida que fui aprendendo a falar, isso foi acabando. Então, o amor não se exaspera. É interessante, meus irmãos, Deus ira. Ira. Mas sabe o que ele faz? Ele queima a beira do arraial. Ele não queima a pessoa. Ele não destrói a pessoa. É uma verdade que nós temos uma situação em que Deus desceu fogo do céu e queimou naquela situação lá da questão da autoridade que estava sendo questionada de Moisés. É uma verdade que Deus fez isso, mas, queridos, Deus queima a beira do arraial. Aí passa um sustinho e as pessoas ajeitam. Então, de vez em quando, tem que queimar a beira do arraial. Mas aí é uma ira sem pecado. Tem nada a ver com essa coisa de exasperar, de falar afiado, de machucar o outro. Você quer ver uma pessoa que é afiada? Aquela pessoa que não fala do comportamento do outro, do ato do outro, mas fala da motivação. Ai, por que você está fazendo isso por causa disso e daquilo? E aí você toma um susto. Não, mas não tem isso dentro de mim. Então você julga o coração. Vamos lembrar que a Bíblia permite que você julgue uma palavra, que você julgue um ato, mas a Bíblia proíbe você de julgar o que vai dentro do coração. Os irmãos estão entendendo? O que mais? Aí ele diz assim, o amor, irmãos, 9 horas. Vocês me dão mais um pouquinho de tempo? Vocês aguentam um pouquinho mais? Porque já tem 1h20 que eu estou falando. Eu posso parar e terminar amanhã. Mas se vocês me derem um pouquinho de tempo, eu concluo, tá bom? Diz assim, o amor não se ressente do mal. Meus queridos, quem aqui tem boa memória? Levanta a mão. Levanta alto. Pois deixa eu falar algo para vocês. Quem tem boa memória tem um problema. Alessi tinha boa memória. A gente brincava que devia ser ovular. Ela devia lembrar de quando era óvulo, não era possível. Vai ter uma boa memória assim lá longe. Mas nós precisamos de alguns anos de casamento para Deus dar a clareza. Porque o livro não ensina esse tipo de coisa. A Bíblia ensina. Não se ressente do mal. O que é ressentir do mal? No grego, recontar, computar, calcular, conferir, somar, pesar. Então é um ato, refere-se a fatos. A pessoa pega fatos e ela relembra daqueles fatos.
As pessoas que têm uma boa memória, elas têm um comportamento ruim na relação conjugal, ou às vezes na relação familiar. Por quê? Vamos lembrar, a alma é o pensamento, a emoção e a vontade. Para eu sentir, eu tenho que pensar. Quando você pensa, você naturalmente sente. Quando você repensa, você Aí então eu errava com a Leci. Aí, Lê, me perdoa. Então, César, 10 anos atrás, você estava com uma camisa vermelha, nós estávamos lá na tua mãe, e aí você fez isso, 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 você está lembrado disso? Eu confio no que você está dizendo. Eu não tenho memória para esse tipo de coisa. Lê, eu não me lembro disso. Então, César, só que aí, e aí a gente conversava, mas eu demorei para entender que ela estava ressentindo do mal que eu havia feito. Então, quando eu tive a compreensão, e quem ressente tem o perigo da crítica e tem o perigo da amargura, que é um pecado terrível de tratar. Terrível de tratar. Hebreus capítulo 14, quando vai falar da amargura, usa o exemplo de Esaú, que diz que Esaú foi profano e impuro naquilo que ele fez, e diz que em lágrimas, chorando, ele buscou arrependimento e não encontrou. Sabe por quê? Porque ele chorava, mas ele ressentia, porque ele estava amargo. Ele estava amargo. Ele estava amargo. Ele não deixava aquela experiência para trás. Ele não deixava. Meus queridos, Deus tem que nos ensinar. Eu tive uma experiência há uns 7, 8 anos atrás que foi extremamente sofrida para mim. Um irmão de dentro da minha casa, um líder, que se tornou amigo pessoal, ele pegou a Leci, ele e a esposa pegaram a Leci, e tentaram mostrar para a Leci que eu não era convertido. Eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi que eu não era cheio do Espírito, eu já vi que eu era zeloso demais, eu já vi muita coisa, mas que eu não era convertido. A Leci sabia que ia me fazer mal, levou 3 semanas para achar a hora de me falar. Pegou e me falou: César, a gente teve uma conversa, eles me levaram para tomar um café e eles tentaram falar isso daqui. Passei a mão no telefone, liguei para o irmão. Consegui falar com ele 1 ano depois. Ele não falou. Meus irmãos, aí eu tive a experiência do ressentir e da falta de perdão. Meus queridos, eu tive pneumonia. Nunca tive pneumonia na vida. Eu tive pneumonia. De repente acordei com febre, vai para o médico, não acha nada, volta 2 dias depois com uma febre mais alta, peguei um pneumo e falou: está aqui. Aqui, está aqui. A pneumonia está aqui embaixinho do pulmão teu. Está desse jeitinho aqui. E eu tentando conversar com o irmão e ele não queria conversar, e eu numa luta pessoal para me desprender daquilo. Eu sei que eu acordei com o irmão, eu dormia com o irmão, eu acordava com o irmão, eu tomava café com o irmão, eu comia com o irmão, eu trabalhava com o irmão, eu lanchava à noite com o irmão, eu conversava no final do dia com o irmão. Não, mas eu tenho que dizer isso, ele vai dizer aquilo. Aí numa ceia, eu pus o joelho no chão e eu clamei por misericórdia do Senhor. Falei: Senhor, eu não suporto mais, eu não suporto. Meus irmãos, o Senhor me visitou e tirou com a mão. Conto isso sem problema. Então, os irmãos que têm uma boa memória, eles são irmãos que podem se ferir e referir e ferir novamente, e aquela cicatriz não cicatriza nunca. Então, o que eu fiz com a Leci? Como é que nós nos resolvemos? Eu fiz uma coisa simples. Lê, a partir de hoje nós vamos fazer o seguinte: quando eu errar com você, você vai me falar do fato, sem contar a história. César, você fez tal coisa. Eu quero que você fale do princípio que eu quebrei. Então nós vamos nos concentrar no princípio mais do que na história. Gente, que libertação que foi para ela. E para mim, né?
Que libertação que foi, porque a conversa passou a fluir. Porque a pessoa ressentida, ela é uma pessoa embaçada. Ela é uma pessoa que ela está no barro. O carro está acelerado e ela não sai do lugar porque ela não consegue desprender daquilo que está dentro da mente dela. E aí é uma luta pessoal da gente, com a carne da gente. Então você precisa vencer isso. Amém? O amor não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. O que é não se alegrar com a injustiça? Toma uma posição firme de não rir. Alguém aqui esse ano falou bem feito? Bem feito. Alguém esse ano sentiu bem feito? Tomou? Mereceu. Alguém esse ano sentiu desse jeito? Meus queridos, isso é o quê? Se alegrar com coisas erradas, com coisas ruins. Vocês estão entendendo? Nisso, eu tive um pastor que eu convivi, que ele era único. Gente, ele tinha uma compaixão das pessoas. A Leci, nos últimos anos de vida dela, ela alcançou isso. Ela não falava nem para mim coisas que ela sabia. Tudo era em oração, coisas dos outros. Tudo era em oração. Tudo era em oração. Então a gente não tem prazer nas injustiças. Lembrando de uma coisa: Deus só vai tirar as injustiças dessa vida na volta do Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto: algumas injustiças nós temos condições de resolver, mas algumas nós não vamos resolver. Terceiro ponto: Deus vai tratar alguns pecados, mas Ele não vai tratar todos das pessoas. Timóteo diz isso. Há alguns pecados de alguns homens que são notórios e que levam a juízo. Outros, entretanto, só mais tarde vão se manifestar. Então, nem toda injustiça Deus vai tratar. O que nós não podemos é ter um coração prazeroso na dor das pessoas. Nós não podemos. Nós temos que ter um coração misericordioso com as pessoas. Quanto mais eu aprendo sobre amor e graça, gente, mais eu tenho compaixão. Há um tempo atrás eu estava indo para um evento, aí eu vi um grupo de irmãos, um grupo de pessoas de uma determinada seita, fazendo lá uma coisa feia, horrível nas Escrituras, mas o meu coração é tomado por tanta compaixão pela ignorância deles. A gente precisa ter compaixão pela ignorância. Tua sogra, teu sogro, as pessoas da família, pessoas que te machucam. O que elas precisam da gente é da nossa compaixão, da nossa oração, para que Deus os alcance no tempo adequado. Então, não tem prazer na injustiça, mas regozija-se com a verdade. O que é se regozijar com a verdade? É ter prazer na verdade. Aqui mereceria uma semana de estudo sobre a verdade. Quanto de verdade o teu parceiro sabe de você? Se um homem, se um marido teu chegar e te abrir lutas sexuais, você não escandalize. Porque qual é a ordem? Tem prazer na verdade. Ô querido, graças a Deus que você está falando. Graças a Deus que está vindo para fora. Graças a Deus que você está abrindo comigo. Vamos começar a orar por isso? Nós temos que ter prazer e alegria. Um filho fala uma verdade. Meus filhos eram disciplinados com uma punição, com exceção de quando havia mentira. Quando havia mentira, eram 2 punições, porque eu quis ensinar para eles, desde cedo, que Deus é luz.
Então, no amor, a gente tem prazer na verdade que o outro vai colocando. Você está me entendendo? Por mais difícil que seja. Eu já contei para os irmãos que eu virei para a Leci e falei, Leci, eu tenho problema de ordem sexual, e eu tenho pensamentos ruins com outras mulheres. E, pela graça de Deus, foi difícil a conversa, foi muito difícil, mas pela graça de Deus a verdade me libertou. Pela graça de Deus, ela sempre foi muito verdadeira e ela sempre teve um empenho. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Vamos buscar a verdade. Vocês estão me entendendo? Então a verdade, ela precisa ser buscada, sem escândalo, sem tumultuar. Não, a gente apenas vai aprendendo que onde Deus está, a verdade está. E é interessante que isso foi deixado como uma das últimas coisas, talvez a última nessa sequência. A última coisa, por quê? Porque se tem uma coisa que nós fazemos é fugir da verdade. A gente é bom com a verdade dos outros. Aí a gente é bom. Eu brinco que lá em Maringá me parece que o esporte preferido dos irmãos é falar da vida dos outros. Nossa, como eles praticam isso? Como eles falam da vida dos outros? O problema é que isso é diabolos. Diabolos é acusação. E algumas indevidas. Alguns anos atrás, uma psicóloga me procurou, muito querida, uma irmã muito querida, César, eu vim te procurar porque eu vi que você está se separando. Eu falei, não me informaram ainda. Gente, o povo cuida da vida da gente. Cuida de falar o que eles nem têm noção da vida da gente, né? E aí ele vai dizer, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amanhã a gente vê isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua bondade conosco. Nós não somos merecedores das tuas visitações conosco. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a te compreender plenamente. Dá-nos paciência e gentileza. Se alcançarmos isso essa noite, a palavra já nos alcançou. Dá que os homens sejam sensíveis, gentis, dóceis, amorosos, expressando a natureza de Cristo. Dá-nos isso, Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.